Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Bruno Lócio. Esse canal é dedicado a falar um pouco sobre o dia a dia de Brasil e Estados Unidos, conversar com vocês, trazer um pouco de novidade do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mas principalmente o que acontece aí que repercute aqui. Pouca coisa do que acontece aqui tem impacto tão grande como foi o tarifaço. Daí porque eu comecei essa série falando sobre tarifaço, sobre as expectativas, sobre as conversas que nunca existiram, a influência do Eduardo Bolsonaro sobre o Donald Trump e por que ele não conversa um pouco para tentar diminuir as tarifas, para aliviar um pouco para o brasileiro. Do outro lado, lá o Lula, que, enfim, todos os países conseguiram acesso ao Donald Trump, menos o Lula. Por quê? Falta de diplomacia ao longo dos anos. Então, é um reflexo. Quando você não planta alguma semente, você não vai colher nenhum fruto. Então, exatamente o que está acontecendo agora. Então, não adianta espernear, não adianta ficar desesperado, porque agora o cara não quer te receber em casa, uma vez que você nunca procurou, nunca fez nenhum contato, nunca fez absolutamente nada que mostrasse o quão importante é a relação entre vocês. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Lócio. Eu moro nos Estados Unidos há 8 anos, eu tenho 2 empresas, tá? A primeira delas é a Premium Global Mobility Partner. A Premium é uma empresa de planejamento imigratório com foco em trazer pessoas para os Estados Unidos. O que é isso? Isso é tudo o que envolve uma mudança legal para cá. Absolutamente tudo. Planejamento financeiro, como é que você vai fazer essa mudança, como é que você vai investir no visto migratório, onde é que você vai, onde você vai captar, como é que você vai se planejar financeiramente para conseguir fazer com que esse valor entre no seu orçamento, como é que você vai se recolocar no mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, como é que você, quais são as melhores escolas e dentro das escolas qual é a melhor grade curricular, se o seu inglês não está tão bom, o que você pode fazer para durante o pleito migratório você agregar e melhorar o nível do seu inglês para já chegar aqui melhor um pouco. Enfim, a Premium cuida de toda a parte operacional e burocrática. Já o visto migratório, que tipo de visto que eu vou, que é a coisa mais importante, eu entendo, os brasileiros todos estão preocupados com isso, e eu também estava, é feita pela SLS Legal, ó, tá aqui em cima, que nada mais é do que o meu escritório de advocacia, com mais 2 sócios, em Washington, D.C. Então, a Premium cuida da parte operacional burocrática. A SLS Legal, que é um escritório de advocacia, com advogado licenciado nos Estados Unidos, ela cuida da parte legal, com todo o aconselhamento jurídico, com todo o acompanhamento jurídico, procuração nos autos, tudo que for preciso para que o seu caso saia do escritório perfeito, tá? Esse QR Code aqui é para você que sonha morar nos Estados Unidos e nunca tirou esse sonho do papel. Tem umas perguntas básicas que eu estou fazendo aqui. Para quê? Para que eu possa entender um pouco do seu perfil, me preparar, te mandar um WhatsApp, agendar uma reunião, depois já ter uma avaliação feita pelo jurídico e também uma estratégia migratória já minimamente montada. O que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre o Hugo Mota, o porquê que o Hugo Mota, ontem eu falei sobre o Davi Alcolumbre, por que o Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados, não pauta o impeachment, por que ele não está punindo os deputados que sentaram a cadeira dele na última sessão parlamentar, na abertura dos trabalhos, na verdade. O que acontece? Por que está acontecendo isso? Assim como ontem o Alcolumbre tinha um monte de problema, um monte de penduricalho ali, um monte de amarra com o STF, hoje eu vou falar um pouco da história do Hugo Mota e o porquê que a gente está vendo essa dificuldade toda, mas antes, fica comigo e compartilha com quem quer saber sobre vida nos Estados Unidos, comenta aqui embaixo, eu tenho muito do que eu trago aqui é com base nos comentários. Então, se você quer mudar de tema, quer falar de futebol, por exemplo, eu quero falar sobre o Messi aqui. Comenta aqui embaixo que eu vou pautar no que você quer ouvir, não sobre o que eu quero falar. Por isso, até que eu não comecei ainda a falar do Messi. Mas vamos lá. Eu anotei aqui alguns pontos importantes que eu estava dando uma estudada. E o tema hoje, por que Hugo Mota, o atual presidente da Câmara de Deputados, adiou a pauta do fim do foro privilegiado e engavetou a PL da anistia aos envolvidos no dia 8 de janeiro. Tá? Primeiro que a anistia ela é extremamente discutível, tá? Extremamente discutível. Não vou entrar nesse tema agora, mas eu também não acho que faz sentido, vai ser um tema para um outro episódio, para eu poder falar um pouco da minha opinião pessoal, mas acho que vocês já estão tendo mais ou menos uma ideia, mas eu acho que não faz sentido uma família, uma mãe de família, um pai de família que foi realmente tocado por aquele momento. Ah, mas foi premeditado, eles pegaram, eles foram para lá para se manifestar naquele dia. Agora, depredar os prédios, destruir o patrimônio público foi algo que a própria emoção acabou levando, e a gente sabe que tem punição, tem gente com
crimes realmente mais graves estão sendo soltos aí, basta conhecer alguém lá dentro, e outras pessoas só porque não conhecem ninguém, só porque a imprensa está em cima, estão presos aí há quase um ano. Então, por que isso não aconteceu? Bom, pelo que eu pesquisei, se depender dele, do Hugo Mota, essas pautas vão ser adiadas para sempre, tá? E quais são os motivos? Eles envolvem suspeitas, investigações, um histórico familiar, assim como o Alcolumbre, tá? E a gente vai desvendar tudo isso agora, falando um pouco sobre cada um deles. Primeiro vamos falar das suspeitas que param sobre o próprio Hugo Mota. Ele não é nenhum santo, como todo mundo sabe, e vem desde 2015, quando presidia a CPI da Petrobras. O caso Kroll, segundo reportagem, é o caso Kroll, tá? Vamos lá. Segundo reportagem, Hugo Mota contratou a empresa de espionagem Kroll por 1,18 milhões de reais para rastrear recursos enviados da Petrobras. Mas o relatório final da CPI mencionou o trabalho em só 2 páginas, coladas a uma reportagem. Isso levantou questionamento sobre a possibilidade e necessidade de contratação e o caso foi parar na PGR. Segundo ponto, as assessoras fantasmas. O Mota foi acusado de empregar 3 funcionárias em cargos incompatíveis, incluindo Gabriela, filha do chefe de gabinete dele, que é fisioterapeuta e atendia em clínica enquanto estava trabalhando e recebendo mais de 10 mil reais na Câmara. E isso é mais um custo para os cofres públicos. Mais de 118 mil que ela recebeu só em um ano. Isso motivou mais uma investigação do Ministério Público e do próprio TCU. Esses casos, gente, mostram que o foro privilegiado pode ser conveniente para ele, porque se um juiz de primeiro grau pega isso, ele com certeza vai canetar de forma pesada. A gente debateu isso ontem aqui. Essas investigações estão rodando ainda, mas é por isso que provavelmente nada vai acontecer. Vamos agora à família do Hugo Mota? A família do Hugo Mota. E os escândalos dele não param por aí, a família também. Nabor Vanderlei, o pai do Hugo Mota, é prefeito de Patos várias vezes, alvo de operação andaime por um desvio de 18 milhões da Funasa, que deveriam ser destinados a construir casas. Ilan Mota, que é a mãe dele, e Francisca Mota, que é a avó, presas ou afastadas, né, na operação Vinculação de 2016 por fraudes em licitações de veículos, desviando 14 milhões. A Ilana, a mãe dele, era chefe de gabinete da mãe, que era prefeita. Olha que loucura, né? A avó era prefeita, a mãe, a Lana, que era chefe de gabinete dela. A justiça rejeitou algumas ações, mas as suspeitas persistem, tá? René Caroca, padrasto dele, preso na mesma operação, suspeito de desvios em São José dos Pinhares, incluindo 92 mil de um programa específico de jovens. Então, eu listei aqui 3 pontos para não ficar repetitivo demais e não passar, mas esses são alguns dos motivos que levam o Hugo Mota, ou que vem levando o Hugo Mota a não pautar nem a anistia, nem o foro privilegiado. Então, assim, o que a gente vai esperar, né? O que a gente vai esperar de tudo isso? Acho que não tem muito o que esperar. Além disso, gente, Hugo Mota se destaca nas emendas parlamentares, assim como o Davi Alcolumbre. Ele permitiu, como presidente, 11 milhões extras para os deputados para ampliar o apoio da base dele, o que também é muito comum, e aí vamos discutir, mas eu também acho que esse ser apoiado através de troca de emenda também já é um absurdo. Mas algumas emendas estão sob suspeita. Vamos lá. Emenda para o pai. A Operação Outside investigou fraude na obra de aproximadamente 6 milhões em Patos, bancada por uma emenda do Hugo Mota. Ministério Público investiga 900 mil enviados a Santa Luzia para reformas de praça, vencida por uma empresa supostamente de fachada lá na região dele. E na Operação Desumanidade, um delator afirmou que 20% dos desvios em UBS, em Patos, iam para campanhas de Mota. Ou seja, olha só o emaranhado de coisa que tem envolvendo o Hugo Mota. Então, é por isso que, muito provavelmente, nada disso vai para frente, e é por isso que a gente vai continuar discutindo isso a cada semana aqui. Se você gostou desse episódio, mais uma vez, compartilha, deixe seu comentário embaixo, eu quero saber de você a sua opinião, se eu sigo nesse caminho, se eu não sigo nesse caminho, se eu continuo discutindo esses assuntos ligados agora muito mais ao Brasil do que aos Estados Unidos, porque a repercussão disso aqui é zero, tá? A repercussão disso aqui é zero. Ninguém está preocupado com isso. A única coisa que preocupa aqui nos Estados Unidos é
algumas tarifas que foram aplicadas a produtos que vão para a mesa dos americanos. Então, os americanos que tomam um café brasileiro, que é muito bom, que fazem o barbecue com a carne brasileira, que é incrível, os cortes brasileiros são incríveis. Isso sim está atrapalhando, está impactando a vida dos americanos aqui. Isso não, mas isso aqui é um tema que está muito em alta no Brasil e isso vai impactar diretamente as relações entre os países, porque uma vez que tem um conflito muito grande no judiciário e também no Senado e na Câmara, no governo de um modo geral, isso acaba impactando as relações com os Estados Unidos. Então é por isso que eu estou abordando esse tema. Se você gostou, deixa um like aqui, se inscreve no canal e compartilha. E eu te vejo no próximo episódio.